Continuando, então, agora a gente vai ver, dentro da parte de fluidização, quais são os equipamentos que a gente pode se favorecer desse fenômeno de fluidização para aproveitar. E a primeira parte que a gente vai ver é o aproveitamento do regime de leite fluidizado borbulhante para aplicação em fornalhas, caldeiras e gasificadores. Então, esse tipo de equipamento é um equipamento que ele é muito versátil, tá, pessoal? Porque ele pode realmente trabalhar com vários tipos de combustíveis, um mesmo projeto com pequenas adaptações, ele pode operar com granulometrias diferentes, teores diferentes de umidade, combustíveis com características diferentes, fazendo pequenos ajustes. Ele é muito flexível. Então, ele é ideal para você que tem um resíduo, por exemplo, do processamento em uma indústria. Como exemplo, vou inventar um exemplo aqui. Imaginem que uma propriedade precise de vapor para o processo de pasteurização de palmito, por exemplo. Então ele tem uma plantação de palmito, durante o ano inteiro ele processa palmito em conserva. E então ele vai lá, colhe o palmito e sobra aquele monte de resíduo quando ele colhe, que ele mata a árvore literalmente para tirar o palmito, né? E aquele resíduo ele pode aproveitar. Só que ele só pode cortar palmito, por lei, isso aqui é tudo hipotético, tá, pessoal? Eu estou chutando. Ele só pode cortar por lei durante o segundo semestre do ano. Então, durante meio ano, ele tem disponibilidade de biomassa de palmeira para queimar em leite fluidizado. E no outro restante do ano, ele não tem. Então, ele pode se utilizar, por exemplo, de um combustível que ele tem fornecimento contínuo, como por exemplo lenha ou carvão mineral, mas só para te dar uma ideia como pode ser bem diferente, ele pode usar carvão mineral, vai trabalhando com carvão mineral e no determinado momento que ele tem disponibilidade do resíduo palmeira, ele utiliza também na fornalha dele de leite fluidizado, borbulhante. Uma característica importante são as baixas emissões de NOx em NOx. Por quê? O NOx ele é um poluente que, apesar de a gente, como engenheiros mecânicos, não estarmos estudando essa parte de formação de NOx lá nos nossos cálculos de combustão, toda combustão, parte daquele nitrogênio que tem lá na composição do combustível e também no ar, vai ser oxidado para NOx sim. A gente que faz uma simplificação para fazer as contas, e a gente admite que todo o nitrogênio passa direto e sobra lá na frente. Mas na prática acontece oxidação de parte de NOx. E são três fenômenos de formação do NOx, dois principais. O NOx do combustível, que é o nitrogênio que tem no combustível e mistura-se com o oxigênio formando os NOx, NOx, é o NO2, NO3 e N2O. E o NOx térmico, que é um majoritário. O que acontece? Parte do nitrogênio do ar, a certas temperaturas, acabam tendo energia suficiente para oxidar a NOx. Acontece que as temperaturas dos leites fluidizados borbulhantes normalmente são mais amenas do que, por exemplo, carvão pulverizado. Outras tecnologias, leite fixo, leite pulverizado. Então, essas emissões são função da temperatura. Então, você consegue controlar a temperatura para baixo, você diminui as emissões de NOx com leite fluidizado borbulhante. Elas podem operar, inclusive, com mistura, que a gente chama de co-firing, reduzindo as emissões de CO2. Quando a gente fala em emissão de CO2, CO2 fóssil, porque se a gente está trabalhando com combustível fóssil, como por exemplo carvão, e você vem colocar uma biomassa que é renovável, como a gente tinha dado exemplo da palmeira, você está emitindo um CO2 que vai ser reabsorvido para o crescimento de novo daquela planta. Então você tem uma parte desse CO2 que não é fóssil. Permite captura de SO2 in situ. O que significa isso? O SO2, o SOx, são os óxidos de nitrogênio, de enxofre. E o enxofre a gente fez as contas. Eles são formados na combustão dos combustíveis que tem enxofre. Se você colocar calcário em contato com esse enxofre, ele vai a gesso, ele não vai a SOx. E o gesso não polui. Então, o leite fluidizado permite que você coloque literalmente junto com o combustível um pouco de calcário,
que vai evitar a formação de NOx no gás, de SOx, desculpa, no gás. É uma tecnologia amplamente disponível comercialmente e tem altas eficiências de combustão, acima de 98%. Tem um videozinho para ir rolando aqui, para vocês verem como é que funciona. Apenas as partículas mais finas são arrastadas, né, do leito fluidizado borbulhante. E elas têm uma relação entre o diâmetro, vamos considerar que ela é circular, de base circular, entre o diâmetro e a altura, em torno de 10 vezes. Olha como é turbulento um leito fluidizado. Aí a gente já está na zona de chama um pouquinho acima do leito, tá, pessoal? E aqui, uma planta de leito fluidizado borbulhante aqui para geração de vapor, né? Não vou entrar em detalhes aqui, a gente vai perder bastante tempo, mas depois, se vocês quiserem uma explicação, a gente pode parar e ver isso com calma. Mas basicamente aqui para vocês, eu vou circular alguns pontos. E a gente tem a alimentação de combustível por aqui. Aqui o nosso leito. Aqui são chamas só para a partida, para o início, tá? O leito fluidizado queima, vai gerar o gás quente, vai passar pelos nossos superaquecedores, parede d'água, economizadores. Aqui ó, o nosso tubulão. Depois aqui tem a parte de economizadores. E vai para a nossa turbina. O vapor superaquecido. Aqui tem um vídeo institucional de uma fornalha de leite fluidizado borbulhante, muito interessante. Então a gente consegue ver a parte retangular ali, é o nosso leite fluidizado. Ele tem uma grelha embaixo de insuflamento de ar, ele está colocando areia para começar. Ele vai fluidizar essa areia, a borbulhante, insuflando o ar. E depois ele começa um aquecimento com gás ou óleo, usando queimadores, até chegar na temperatura de ignição da madeira, que é o caso que ele vai trabalhar aí com chip de madeira. Chegando a 400 graus, ele consegue começar a liberar combustível granulado de madeira. E o combustível é injetado naquela zona a 400 graus, ele instantaneamente começa a pegar fogo. Então, pessoal, ó, a partícula sólida está pegando fogo sob o leito fluidizado e misturado com aquela areia. E aquela zona que a gente estava vendo naquela porta antes, era essa zona de combustão aí em cima. Olha como as paredes d'água já estão trabalhando ali, ó. Temperatura de acima de 800 graus. E depois ele joga ainda ar secundário para fazer a segunda queima dos gases que não queimaram totalmente quando está queimando o combustível. Só mais alguns exemplos de leito fluidizado borbulhante. Isso aqui dá para ver que é uma vista superior de um leito fluidizado, então dá para ver que realmente as partículas elas estão literalmente fluidas lá, bem fluido dá para ver. E injeta o combustível ali por uma das portas e as chamas formam a zona de chama que a gente chama. No vídeo da direita já é uma partida um pouquinho diferente. Ele provavelmente, uma pena que não tá, deixa eu ver se eu consigo pegar o ponto certo aqui. Ele já tem aí brasa ali, né? Já aqueceu o leito e ele está só insuflando o ar para tentar fluidizar, só que ele está com a porta aberta e não está querendo aumentar demais a velocidade ali para não jogar para fora. Mas isso tudo vai fluidizando depois com bastante vigoroso, ó. Bastante vigoroso o leito fluidizado. Uma fornalhinha pequena, ó.